Muito bem, mais uma edição do programa Na Arena com Pança, começando aqui pela TV Viçosa. Hoje, com um convidado super especial, estamos recebendo o ex-atleta profissional Leandro, super campeão no Cruzeiro, da Tríplice Coroa e com passagens em grandes clubes do futebol brasileiro. É nosso ilustre convidado de hoje. Nós vamos bater um papo com o Leandro, ele vai falar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória no futebol profissional. Você ainda vai conferir o baú do Pança, trazendo aquelas equipes que marcaram época no futebol de Viçosa e da nossa região. Vocês já perceberam, hoje na Arena com Pança, gravado aqui nos estúdios, para aproveitarmos a presença do Leandro, excepcionalmente acontecendo hoje aqui nos estúdios. Na próxima edição estaremos de volta na Arena Offbeat. Leandro, um prazer, uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco. Panza, um prazer é meu poder estar aqui, né? Estar com você presente, você é mais experiente, não pode falar mais velho, né? Mais experiente que eu aí, mais rodada aí, vem da rádio, hoje está na TV. Então, o prazer é meu poder estar presente aqui, né? Já ouvi falar de você e hoje tendo esse privilégio de estar presente aqui com você. E parabéns pelo seu trabalho, porque não é fácil, né? É igual no futebol, também não é fácil. E você está aí até hoje aí, então parabéns mesmo. Leandro, obrigado aí pelas suas palavras. Já transmiti muito jogo seu, viu? Já comentei muito jogo seu naquela época de ouro lá no Cruzeiro, né? Isso. Aquele time super campeão que você participou. Mas nós vamos falar desse período, né? Que eu acredito que foi o ápice, né? Da sua carreira. Mas vamos começar lá do início, do seu início no futebol, principalmente para a gente espelhar essa garotada que quer também seguir esse caminho do futebol profissional, saber como que aconteceu o início da sua carreira, uma carreira que foi bastante vencedora. Onde você começou? Como é que foi esse início, Leandro? Panza, eu sou carioca, né? Sou carioca, sou do Rio de Janeiro, nasci na Tijuca, mas fui logo para a Baixada Fluminense. Sou de Nova Iguaçu, de Ausch, bairro Ausch, e aonde que eu só queria jogar bola. Futebol. Minha mãe queria que eu estudasse, claro que eu estudava, mas depois da escola era só campo de várzea, jogando bola, através do meu tio, irmão do meu pai, Genésio, ele que foi fundamental, né, para me botar no caminho, viu que eu tinha potencial. E ali eu vi que eu também poderia dar um conforto melhor para minha família, que era através do futebol. E aí ele me conseguiu uma escolinha para mim. Passei na escolinha no teste do Flamengo, né, que tinha na Baixada, em Nova Iguaçu, mas só que a distância era muito grande e meus pais também não tinham condições para me bancar, para me poder treinar. E aí acabei saindo dessa escolinha do Flamengo, fiquei triste, né, família toda flamenguista, mas aí saí e aí chorei, fiquei triste, mas aí meu tio conseguiu uma escolinha do América para mim ser bolsista na época, não poder pagar. Fomos escondidos, né, da minha mãe, mas depois teve que contar, né? Porque a mentira, tu sabe que a mentira na hora... Perninha curta. Perna né? curta, é isso aí. E aí chegamos à conclusão de sentar e conversar com a minha mãe, e aí acabou aceitando. Ela falou, já que você quer isso, então tu vai. E aí eu fui para a escolinha do América. Era no Andaraí, passei, né, na escolinha, comecei a ir para o Mirim, aí fiz a base toda no América. Profissionalizei no América. Não é fácil, viu, Panda? Não é fácil como eu falei no início, né? Como também para você não foi fácil. Porque todo mundo, né, vê só depois que você chega. Mas o sacrifício ninguém vê, né? Verdade. E aí foram poucos que me ajudaram. Esse, no caso, o principal foi meu tio Genésio, esse aí que sempre trabalhou como camelô, né? E tinha a banquinha dele lá de camelô e trabalhava no trem também. Guardava o dinheiro, me dava o dinheiro da passagem. Quando eu tinha treino de manhã, eu tinha que ficar na banca à tarde dele para trocarmos, né? Ele para ele trabalhar no trem ou na banca. E assim foi até, né? Claro que teve mais jogadores, né, bem melhores, com mais qualidade que eu. Eu sempre falo isso e isso é a maior verdade. Mas só que faltou alguma coisa nesses meninos que, né, para mim chegar. E foi o que eu falei. Eu foquei. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, né, de ir para uma festa,
com meus amigos, de ir para uma farra com meus amigos para poder me dedicar nos treinamentos, né? Porque foi o que a gente fala. Todo mundo hoje vê um Neymar, vê um Messi, vê um Cristiano Ronaldo, mas com certeza eles passaram também momentos difíceis, sacrifício, mas chegaram e hoje estão aí. Então hoje quando eu tenho oportunidade de falar para os pais, para as crianças, para os meninos que querem ser jogador de futebol, é que eles têm que passar por cima desses obstáculos. Porque muitas das vezes eu vi muitos pais prejudicarem umas crianças. Hoje o que eu mais vejo é todo mundo quer ser um Neymar, todo pai fala que o filho dele é bom, né? Não vejo um pai falar que o filho tem uma dificuldade no futebol, que ele tem que aprender, não, é craque. Verdade. Então, por aí você já vê que não é assim, o futebol não é assim. Então tem que ter calma, tem que ter paciência. Hoje eu vejo muitos pais, na minha época era muita diferença, era diferente. Eu sempre treinei, mas meu pai e minha mãe trabalhavam. Hoje você vê uns pais que, com um garoto de 14 anos, os pais já não querem trabalhar. Eles querem ficar atrás desse garoto de 14 anos. Claro que o garoto tem um potencial, tem. Mas se daqui quando o garoto fizer 16, 17 anos, ele fala, não quero mais jogar bola. E aí? O que vai acontecer? Com esses pais que largaram o serviço, largaram o trabalho, e aí? Né? Então, acho que tem que deixar o garoto lá, se divertir, jogar com alegria, sem responsabilidade, a cara na concepção da palavra, mas jogar. Vai lá, deixa o garoto treinar, brincar, se divertir. Hoje eu não vejo, acabou essa criança de se divertir. Estão jogando uma responsabilidade num garoto de 14, de 15 anos, que, poxa, chega a certa idade, ele não vai querer mais. Entendeu? Então, acho que tem que ter calma, tem que ter sabedoria, entendeu? Eu acho que claro que hoje está mais profissional o futebol em si, hoje no Brasil especificamente está mais profissional que na minha época, isso é verdade. Mas só que tem que deixar a criança, né, viver como criança. Até mesmo para se soltar, Claro, mostrar o talento. claro, Né? é isso. Hoje você não vê mais na rua aquelas peladas, né, pô? Acabou. Antigamente a gente via na rua várias peladas crianças, hoje não. De onde surgia De grandes onde surge? jogadores, né? Jogadores, e com qualidade. Exatamente. Com qualidade. Aí o nego fala, não, mas acabou. Não, a bola continua a mesma, pô, a bola. Verdade. Né? Então deixa a criança, pô, ser tratada como criança, pô. Joga uma responsabilidade nisso, porque aí chega lá o garoto lá que eu falo. Eu tive um exemplo disso, tinha vários garotos lá que chegam, ó, tô saturado, não quero mais jogar bola, não. Eu não quero mais jogar bola. Mas por quê? Joga uma responsabilidade. Não, tem que deixar. Um garoto de 13 anos, ele tem que passar, tem que brincar de pipa, sei lá o quê, outra brincadeira, mas ele vai jogar a bola dele. A partir de quando que você teve empresário? Eu tive empresário no meu segundo ano de juvenil, que eu fui ter um empresário. E olha que ele nem tinha visto eu jogar, hein? Ele nem sabia quem era o Leandro. Foi através de eu joguei uma Taça São Paulo pelo América. E aí eu fui muito bem, né? O time caiu numa chave em Santo André. Eu fui muito bem nessa Taça São Paulo. Só que tinha um diretor, Newton Mota, do Vitória, que viu eu jogar. E aí fez com certeza ele falou com o presidente, que na época era o Paulo Carneiro do Vitória. E aí esse Paulo Carneiro fez um contato com o Léo Rabelo, do Rio de Janeiro, que na época era o Léo Rabelo, né? Era um dos mais requisitados no momento, naquela época. Falou assim, ó, tem um lateral esquerdo aí no América. Eu quero ele aqui no Vitória. E aí o Léo Rabelo fez o contato lá no América. Nunca tinha visto eu jogar. Aí ligou lá pro América, marcou uma reunião. Aí eu tive que ir lá no escritório dele. Aí joguei essa Taça São Paulo. Não tinha empresário, não tinha nada, era do América. E aí ele pediu para mim no escritório. Foi eu, meu pai e minha mãe lá no escritório dele. E aí ele pediu para assinar. Meu pai falou, não posso assinar agora. Ele é de menor, não tem como assinar, ele é do América. E aí com o América fui atrás de mim já, para me fazer um contrato profissional já, eu no juvenil. Aí no ano seguinte eu ia disputar uma Taça São Paulo pelo Nova Iguaçu. Eu ia ser emprestado, o América não ia disputar. Iam 3 jogadores do América para o Nova Iguaçu. Aí o Léo Rabelo me chamou outra vez para mim no escritório. Aí eu já tinha assinado com ele. Falou, ó, você vai chegar lá depois do horário combinado. Tipo assim, era para mim chegar umas 17 horas no Nova Iguaçu. Que aí ia dar tempo de me inscrever. E aí eu cheguei tipo às 17h30, 17h40. Aí a rapaziada do Nova Iguaçu ficou triste, chateado porque eu cheguei depois, mas já estava tudo combinado para me chegar atrasado, para mim não poder, né, apresentar no Nova Iguaçu. E em seguinte eu apresentei no Vitória da Bahia.
Foi seu segundo clube. Foi o segundo clube. Profissionalizou lá? Não, profissionalizei no América. No América. Fui profissional no América. Com 17 para 18 anos, profissionalizei no América. Aí fui pro Vitória da Bahia, emprestado. Passe fixado na época. E aí deslanchei, né? E como é que foi essa sequência? A partir do Vitória, você consegue lembrar? Consigo. A memória tá boa ainda. Eu fui emprestado, né? Aí o treinador era o Ricardo Gomes lá. Chego em 99 no Vitória. Aí chego lá, né? Magrelo, né? Pô, sofrido, né? Parecia até um pirulito só cabeça. Aí vou pro Vitória, fico lá treinando. Pô, chego lá, pô, vários jogadores já de seleção brasileira. O Russo, lateral direito, que foi campeão com a seleção. 97, aquela Copa das Confederações. Time já bem montado pra caramba. Pet, que chegou, veio do Real Madrid, foi pro Vitória. Então eu chego lá, aí só treinando, mas aí aparece uma oportunidade na semifinal do Campeonato Baiano. O treinador Ricardo Gomes, uma semana antes do jogo, ele chega para mim e fala assim: "Ei, Leandrinho, tá preparado para jogar?" Eu me lembro como se fosse hoje, eu falei para ele: "Professor, estou preparado já há bastante tempo." Aí ele fala: "Então, você vai jogar." Aí vamos pro jogo, né? Semifinal contra o Vitória da Conquista na casa deles, né? Eram 2 jogos, o primeiro na casa deles, o segundo nosso, no Barradão. Aí eu vou pro jogo, jogo bem pra caramba, o time vence de 2-1, eu dou cruzamento, o Pet faz gol, a gente vence. E aí eu não saio mais do time. E aí a gente bate campeão baiano, campeão do Nordeste. E aí vira o ano, né? Vira o semestre, a gente vai pro Campeonato Brasileiro. O Vitória vai muito bem naquele ano, né? A gente fica entre os 4, né? Do Brasil, e eu sou considerado o melhor lateral esquerdo, com 19 anos. Então é gratificante, né? Você lá no Nordeste, naquela época não tinha essa mídia toda. Então você ser considerado o melhor lateral esquerdo, bola de prata. Então aquilo pra mim foi um prêmio, né, cara? Então aí passa aquele filme todo na sua cabeça. Você lá de Alt, saiu do América, você tinha um sonho de dar uma casa pra sua mãe, de sua mãe ver você jogar na televisão. Então aquilo começa, né, passar o filme na sua cabeça, e aí você já começa a mudar ter outros objetivos na frente, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco a gente volta. Cruzeirense, calma. Vamos falar do Cruzeiro, né, da época de ouro dele no Cruzeiro. Foi um grande momento da história do Cruzeiro, talvez o grande momento da história mesmo do Cruzeiro, o time que o Leandro jogou. Vamos falar dele no Cruzeiro, no Palmeiras. Passou até pelo meu Fluminense. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso convidado ilustre de hoje. Estou ao lado de um cara que jogou na seleção brasileira, gente. Leandro, aqui conosco. Leandro, você falava da sua passagem pelo Vitória, Isso. Vitoriosa, importante, onde você decolou e apareceu de vez no cenário. E a partir daí, como é que foi? Conta pra gente. Aí eu vou pro Cruzeiro, né? Aí chego no Cruzeiro, né? Uma missão difícil, uma missão... 2002? Eu chego em 2002. O Sorinho acaba saindo, né? Vai emprestado. Sorte sua, né? Sorte minha. E aí eu chego já... Quando eu chego no Cruzeiro, o grupo tá um pouco meio arranhado, viu? Porque até então, em 2001, teve aquele timaço, não deu certo, quase cai, né? Aquele time do Cruzeiro em 2001. E aí eu chego em 2002, um grupo aqui, outro ali. Eu falei, eu tomei um susto, porque, pô, moleque, pô, saio do Nordeste do Vitória com uma estrutura imensa do Vitória. Chego no Cruzeiro também, uma estrutura imensa, mas, pô, a cobrança já maior. E aí, o treinador era o Marco Aurélio. E, pô, aquela imprensa, quando eu chego, né, a imprensa não acreditando em mim, porque para substituir o Sorin, teoricamente você substitui o Sorin, um ídolo da nação. Cheguei desconfiado por parte da torcida, parte da própria imprensa, mas eu já chego falo assim, olha só, o Sorin tem um jeito dele de jogar, a maneira de jogar, eu tenho completamente diferente. Você estava bem na época? Bem fisicamente, bem mesmo, muito bem. Mas eu falei, não tem negócio de comparações. Sorin não vai ser substituído, até porque ele é ídolo e só foi emprestado, pode voltar.
Então não existe isso. Claro que, pô, eu sou lateral, ele também é lateral, mas não tem essa. E aí chego para a Copa dos Campeões, né? Lembra que no meio do ano tinha uma Copa dos Campeões no Nordeste. A gente perde a final, mas eu vou muito bem nessa competição, entendeu? Mas bem mesmo, bem. Aí a imprensa começa já a me olhar com outros olhos. Os próprios jogadores também começam a me olhar com os próprios olhos, né? Porque quando eu chego, sorte minha que quando eu chego tem alguns baianos lá. Zé, Marcelo Ramos, Jorge Wagner. Então esses caras me abraçaram, porque eles me conheciam de lá, me abraçaram. E algumas molecadas da base também me abraçaram. Mas eu acabo provando dentro de campo, entendeu? E aí o time perde essa final, mas aí começa o Campeonato Brasileiro, né? E o time oscila muito, o Marco Aurélio acaba caindo. Chega o Vanderlei, chega o Alex, que a torcida ninguém queria, a imprensa ninguém queria. Quando o Vanderlei vem, o Vanderlei bate na mesa e fala que eu quero o Alex, quero o Alex. Nem o presidente queria, a diretoria ninguém queria. Aí o Vanderlei já chega, já muda, já manda alguns jogadores embora. Isso o campeonato rolando. Foi o último campeonato, né? De mata-mata, né? Classificavam 8 e a gente acaba, né? O Romário acaba fazendo um jogo lá contra a Ponte Preta e tira o Cruzeiro e o Santos entra em oitavo. E aí o Santos bate campeão e a gente fica de fora. E aí o Vanderlei, nesse 2002 mesmo, o Vanderlei apresenta o time, né? E faz algumas contratações. E aí aquele time de 2003, entendeu? Aquele timaço que montou ali. A gente fez uma boa pré-temporada em Araxá. E aí foi aquele ano maravilhoso, há bastante tempo que o Cruzeiro não era campeão brasileiro, né? E aí volta a cidade ficar azul, né? Então aquele time ali, com certeza, coletivamente, foi um dos melhores times com quem eu joguei. Coletivamente, para mim, foi o ano mais... Porque eu posso dizer, o ano coletivamente, para mim, foi o ano mais de maior glória, né? Foi aquele ano. A gente sabe que às vezes não dá nem para explicar, né, determinadas campanhas, momentos de clubes, né? Às vezes dá uma química, né? A coisa funciona dessa forma. Mas alguns fatores daquele time ali que foram assim primordiais para aquele sucesso todo. O Luxemburgo, por exemplo, o trabalho dele. Esse cara, para mim, o maior respeito que eu tenho a todos os treinadores com quem eu trabalhei, desde a base até o último no profissional que eu trabalhei. Mas esse, para mim, foi o melhor treinador. Tô falando ele dentro das 4 linhas. Conhece muito. Muito, mas muito mesmo. Tá à frente de muitos. Ele ganhava jogo. Ele ganhava. Importância do Alex. Esse cara era o nosso carro-chefe, esse aí. O esquema foi montado para ele, um dos melhores com quem eu joguei também da posição. Um cara sensacional. E aquele ano deu tudo certo, né? Pro time. E o que você fez a pergunta, todos nós temos vaidade. Pô, né? Aí, ó, gosta de cortar o cabelinho, fazer o pezinho. Isso é fato. Mas quando você já tem a vaidade dentro de um grupo e você só pensa em si, aí eu acho que aí as coisas não andam. E naquele ano de 2003, claro que todo mundo tinha sua vaidade, igual eu falei, mas todo mundo pensava no grupo. Então aquilo foi fundamental. Quando eu não jogava, jogava o Sandro. Quando o Sandro não jogava, jogava o Wendel. Quando o Edu Dracena não jogava, jogava o Luizão. Quando o Luizão não jogava, jogava o Cris. Quando nenhum dos zagueiros jogava, jogou um garoto de 17 anos, o Gladstone, na Copa do Brasil. E que o Vanderlei não queria colocar, e os caras mais velhos falaram, não, bota o garoto para jogar. E como é que era aquele grupo, assim, nos bastidores? Descontraído? Era um grupo mais... Muita cerveja. Muita cerveja? Muita cachaça. Muita, mas muita. Que isso? Muita. Mas se você imaginar de muita, multiplica. E o professor? Eu também gostava, pô. Que legal, cara. Muita, mas muita. Eu acho que 2 ou 3 que não bebia naquele time. No caso, eu era um, né? Tem um cara, né, que bebe, mas não bebo não. Sei. Mas o resto, todo mundo bebia. Churrasco direto. E as coisas andou, né? Isso contribuiu? Claro, muito, né? Muito. Tanto é que ganhou tudo, né? Verdade. Entendeu? E outra coisa, né, que eu lembrei, e para tu ter noção, o Vanderlei batia que nós ia ser campeão de tudo,
e bateu o campeão de tudo. De tudo. E tinha a Sul-Americana. E o Vanderlei nem citava a Sul-Americana. E acabou deixando passar e nós não ganhamos a Sul-Americana. Porque se ele fala que a gente ganha a Sul-Americana, a gente ganharia também. Vamos falar de algo importante na sua carreira. Que momento que veio a seleção? Em 2003. 2003. Quem te convocou? Quem era o Parreira. treinador? Parreira. Parreira. E como é que foi isso para você? Seleção isso brasileira. Isso aí é sonho de todo jogador, né? Quem eram os laterais da seleção na época? Quando eu fui convocado, o Roberto Carlos machucou. Aí eu fui com o Júnior. Aí na outra eu fui com o Gilberto. Aí na outra eu fui com o Roberto Carlos. Na minha época a safra era muito boa, né, de laterais, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Mas, pô, eu só via esses caras na televisão, só via esses caras no videogame. E quando você é convocado, meu irmão, você vê esses caras lá, pô, Ronaldo, Ronaldinho, pô, Cafu, Dida, só os fera, só os brabo. E aí tu, pô, no primeiro momento tu não acredita, né, cara? Tu, pô, calma aí. A ficha não caiu, demorou a cair. Só foi cair quando eu cheguei lá na Granja. Que aí eu, falei, calma aí. Pô, se eu tô aqui é porque também eu sou fera também, né, cara? Pô, aí a ficha caiu, falei, caramba. E aí, uma felicidade, né, cara? Você tá representando o seu país, você vê aquela a sensação de estar ali a com os família, caras. eu imagino, Pô, também, minha mãe, esse momento. eu peguei, pra tu ter noção, eles mandam tudo, né? Passagem de avião para você apresentar no Rio e depois você ir para a Granja. Eu não quis nem de avião. Comprei uma passagem de ônibus em Belo Horizonte e fui para o Rio de Janeiro de ônibus. Não quis nem saber. Queria dar um abraço na minha mãe e ver no Jornal Nacional, né? O William Boni falando. Convocação, Leandro, né? Eu queria estar do lado da minha mãe. E foi o que eu fiz. Poxa, que legal. Cara. Cheguei lá, minha mãe, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, vamos assistir o jornal, viu, a senhora junto. Hoje minha mãe não está presente, né, que está lá de cima descansando, mas ela chorando assim, vendo o Jornal Nacional chorando, eu chorando, e lá a convocação, meu nome lá, entendeu? Que então bacana. aquilo ali foi... E eu não conseguia nem dormir dentro do ônibus, né, de longa, ônibus antigo, aqueles ônibus, né, eu nem dormi dentro do ônibus, só queria chegar e estar com ela ali. Então, uma felicidade. Legal. Dessa sua passagem pelo Cruzeiro 2003, qual que é a imagem que você guardou, aquele momento assim que você viveu que ficou na história? O último jogo contra o Paysandu. A gente saindo da toca, né, da concentração, indo pro Mineirão, a rua tudo lotada, tudo cheia. Uma sensação que... Tudo parado, cara, tudo parado. Os batedores ali, a gente... Alguns chorando, outros rindo, outros, cara, o que nós fizemos, Porque nós já fomos torcedor, né, cara? Então, vendo a torcida ali acompanhando o ônibus, o Mineirão todo lotado, a gente chegando ali tudo lotado, a cidade toda só falava desse jogo. Pô, o Alex não jogou nesse jogo, mas o Alex ali com a gente ali, então... Aí quando a gente chega no Mineirão, meu irmão, aquilo ali até hoje não sai da minha cabeça. Aquele Mineirão antigo, né, cara? Cabia 90, 100 mil pessoas, 110 mil pessoas. Então, aquele momento ali, e até começar a bola rolar, você fica naquela ansiedade, aquele frio na barriga. Então, aquela cena ali me marcou muito. Legal. Olha, você vai acompanhar agora o quadro Baú do Pança. E a gente volta aqui com o Leandro. No Baú do Pança de hoje vamos recordar o Leão do Sozito, do bairro Santo Antônio, time de júnior da década de 80. Da esquerda para a direita, em pé, o saudoso Marquinho do Sozito, Pança 7 cordas, Sidney Chupim, Guigui, Cleves Caetano, Lico e Tezinho. Agachados, Izil Borracheiro, Leozinho do Fundão, Arlindo Josino, o saudoso Jorge Teieira, Zé Cavalo e Geraldinho Semig. União Futebol Clube do bairro Santo Antônio, década de 1980. Pois é, mostramos aí o quadro Baú do Pança. Legal, né, Leandro? Recordar, né, cara? Pô, isso é muito legal, cara. Eu sempre falo que... eu até brinco, né, com meus familiares. A homenagem você tem que fazer em vida. Né? Verdade. Espera eu morrer não para fazer, não. Faz em vida. Nós já estamos fazendo hoje, aí, tá? Obrigado. Então, amanhã, se você quiser ir, fica à vontade.
Não vou vir mais ver isso aqui. Ah, beleza, Tá Joia. bom? Bacana. Leandro, fala pra gente em que momento chegou o Palmeiras na sua carreira? O Palmeiras surgiu em 2007, né? Venho emprestado do Porto pro Palmeiras, 7, 8 eu fico. Primeiro ano eu oscilei muito, que eu volto na contusão muito séria que eu tive, não cheguei a operar mais o machuco reto femoral. Aí eu oscilo muito, achei que nem ia ficar em 2008, mas aí em 2008 o Vanderlei chega no Palmeiras, né? E aí eu já tinha trabalhado com o Vanderlei. Então aquilo me deu uma motivação porque eu sabia do potencial da comissão, me sentia muito bem. E o Vanderlei me passava uma confiança muito grande, entendeu? E aí a gente bate campeão paulista, há muito tempo que o Palmeiras não era campeão paulista. E por um pouco a gente não bate campeão brasileiro, porque aí na reta final o Vanderlei já começou a querer inventar algumas coisas. Mas foi muito bom o Palmeiras também, um timaço também que eu joguei também. Passou no Galo? Passei no Atlético, os 2 anos no Atlético. E não me arrependo, né? Alguns torcedores do Cruzeiro. O torcedor é muito coração, né? Não entende isso, mas um dos melhores clubes também com quem eu joguei, um dos melhores presidentes com quem eu trabalhei, Alexandre Calil. E aí, 2 anos que depois fecho. Eu acho que a dificuldade do Atlético, né, nesses 2 anos foi a fechada do Mineirão, né? Para a Copa. Então acabou indo para Sete Lagoas, uma distância muito longa. 2 timaços também que montou, mas é aquela coisa, né? Não deu química. Não deu. 2 anos brigando para não cair. Graças a Deus que não caímos, mas não virou. Não virou, mas 2 timaços também que foi montado. Passou pelo meu Fluminense No também. Fluminense eu passei. Ali eu passei. Não Foi joguei, rápido, não. né? Passei. Aonde ali, aquele lance que eu te falei desde o início. A vaidade, né? Ali teve problema de vaidade no elenco muito bom. Quando o Fred chega, aí o grupo já ficou meio arranhado por causa da chegada do Fred. Infelizmente no futebol tem isso. Mas não me arrependo também não. Só que ali eu passei. Realmente eu não joguei, não. No Fluminense eu passei. Uma pena. Mas faz parte. Fica me devendo essa, né? Para a próxima encarnação, você voltar no meu Fluminense e ser campeão lá. Mas acho que na próxima encarnação você não vai ser Fluminense, não. Será? Mas não, Parceiro, obrigado, tá? Sucesso para você, mais ainda. Alegria muito grande, Sempre, prazer falar sempre, com você. Tá? sempre. Obrigado Muito aí. obrigado. E Viçosa agradece muito a sua presença, tá? O seu carinho com a nossa cidade. E você é sempre muito bem-vindo por aqui. Não, eu que agradeço, né? Eu falo sempre que todo mundo visa muito dinheiro hoje em dia, né? E na vida não é só dinheiro, não. Na vida você tem que ter as portas abertas, você tem que ter amigos, né? Como eu tenho um amigo aqui em Viçosa, né? O Emerson, o Marcão. Então, acho que as pessoas hoje deixaram muito isso de lado, a amizade. Todo mundo pensa hoje só no dinheiro em si não. Então, eu sou muito grato ter conhecido o Viçosa através dessas pessoas e agora conhecer você, né? Eu acho que posso te chamar de amigo, né? Claro, Então, claro. mais um amigo por favor, aí. por Mais um favor. amigo. Valeu? Gente, hoje eu tô mitidão. Olha aqui, ó. Do lado do cara, né? Até a próxima. Um abraço.